Ó, esse aqui é o checklist de como você vai fazer uma aula boa. Isso aqui foi baseado em estudos de andragogia. Porque muitas vezes você é muito bom em alguma coisa, tecnicamente bom, então às vezes você é acadêmico, inclusive, estudou muito sobre nutrição, ou sobre fisioterapia, ou sobre qualquer outra coisa, e aí você vai ensinar, e você vai ensinar isso como se você estivesse na academia, e é um erro, porque não necessariamente é o jeito que a pessoa comum vai aprender, entender e principalmente implementar para ter resultado. Lembra sempre assim, para qualquer dos produtos que você for criar, e agora o pessoal acadêmico vai ficar bravo comigo, mas informação não tem valor. Uma vez eu falei isso com uma aluna minha que era veterinária, e ela tinha um produto que ensinava o cachorro a viver mais. E eu falava, aí eu li a aula dela. Era uma aula que parecia uma aula de graduação de veterinária. E eu falava, cara, o dono de cachorro não quer ser veterinário. Ele não quer, senão ele estudaria veterinária. Ele só quer cuidar melhor do cachorro. Ele só quer a ração certa. Ele quer praticidade. Ele não quer estudar veterinário. E ela, não, informação não tem valor. O que tem valor é a informação aplicada. Aí ela brigou comigo, falou que eu era uma ofensa à ciência e à academia. E aí eu provei para ela, quer ver uma prova? Me dá uma informação que você acha que é muito relevante para um dono de cachorro. Aí ela pega e fala assim, o cachorro precisa de não sei o que, da vitamina, e ele não pode comer tal coisa. Um exemplo, né, do que ela me passou. Eu falei, beleza, eu tenho essa informação. E eu não mudo nada a forma como eu alimento meu cachorro. Teve valor? Nenhum. Então, informação sem implementação tem zero valor. Então, isso aqui é muito bom para vocês, às vezes que também não são acadêmicos, mas sei lá, você é um cara que passou muitos anos trabalhando tecnicamente em alguma coisa. Sei lá, você foi professor de artes marciais, ou você é de música. E tudo que você sabe da música, se não for passado de maneira estruturada, organizada e didática, o seu aluno não vai entender, não vai implementar e não vai ter resultado. E você é pago, no final das contas, pelo resultado que você gera, não pela quantidade de coisas que você ensina. Pode ter gente que ensina mais coisa que eu, mas não gera tanto resultado quanto eu. Eu tenho centenas de prints de pessoas fazendo resultado forte. Por quê? Porque o meu curso é focado na implementação. É o que eu recomendo para vocês. Beleza? Então aqui é um checklist do que você vai fazer para ter boas aulas. A primeira coisa quando você vai ensinar algo para alguém é conceitualizar. Você viu que a maior parte das nossas aulas tinha um conceito de cada coisa? Então você vai conceitualizar. Basicamente você vai explicar, você vai passar o conteúdo, você vai ensinar algo. Então se eu for ensinar sobre violão, por exemplo, aí você vai explicar o conceito. Esses são os principais acordes. Esse é o dó, é o ré, é o mi. Eu não entendo nada de violão, né? E cada vez mais, até explicar para vocês. Quanto mais resumido for a explicação do conceito, melhor. Porque a maior parte do tempo vai estar nas outras coisas. Que é essa segunda parte do nosso checklist. Que é a parte didática. Aqui é quando a pessoa começa a aprender de verdade. Na primeira parte aqui, se você só fizer a primeira, explicar conceitualmente, as pessoas vão lembrar, sabe quantos por cento da sua aula? 10%. 90% vai para o saco. 90% no dia seguinte ninguém entendeu nada. A segunda parte é onde você vai usar esses 4 recursos aqui. História, analogia, metáfora e acrônimos. A gente vai explicar um pouco mais sobre cada um dos 4 aqui, né? Mas história eu acabei de usar. Vocês viram eu usando? Eu tinha uma aluna que era veterinária, e aí eu vi a aula dela, e ela explicava muito, e aí eu fui lá e contei uma história. A história te dá o quê? Memorabilidade. Você vai lembrar na hora que você estiver fazendo na sua aula. Nossa, isso aqui tá lembrando da história da amiga da aluna do Leandro, que era veterinária. Porque a gente só lembra de história. A Bíblia tem história em todos os negócios, o tempo todo história, né? Imagina que a Bíblia só ficasse falando a importância de você doar e ter caridade. Caridade é importante porque ao doar, você mostra para o mundo que o mundo é melhor. Você mostra que você tem abundância. Outro benefício da caridade é porque quanto menos gente estiver pedindo, mais estruturados são as relações, menos violência vai ter, porque todo mundo tem o suficiente.
menos dor vai ter. Ah, outra coisa. E aí eu tô só explicando, mas eu não contei história nenhuma. Imagina quem ia querer ler a Bíblia. Agora a Bíblia tem as tretas lá, Moisés falou com fulano, aí lá veio Lázaro e veio, aí Judas, aí vocês, eita, pô, estão falando do Judas. Que é isso? Aí a história fica memorável, entendível, replicável, interessante, né? Analogia, né? Quantas vezes o próprio QFD é uma analogia, né? O quadro, a furadeira, o decorado. Quando eu falo, barriga de tanquinho, eu falo em um certo nicho, em um certo contexto, para que vocês entendam. Quando eu falo a diferença de perpétuo e lançamento, eu falo, o perpétuo é como se fosse uma cachoeira, é água corrente o tempo inteiro. E o lançamento é quando vem a tromba d'água, um volume grande de água vem ao mesmo tempo. E aí você imageticamente vai construir uma imagem que vai consolidar o conhecimento. Então, se vocês forem ver, em quase todas as minhas aulas tem uma pequena metáfora, uma pequena analogia, uma pequena história. Uma outra coisa que você pode fazer é o uso de acrônimos. Até para explicar para vocês o que é acrônimo, eu falo, cara, vai no ChatGPT, que ele é um criador de acrônimos incríveis, né? Se você botar da maneira mais simples do mundo, vou fazer de improviso aqui para vocês. Para mim, um acrônimo para me ajudar a ensinar uma técnica de terapia capilar. Olha que eu não estou nem dando a técnica, ele vai criar aqui do nada. E é óbvio que você tem que entender se ela é. E ele vai criar um acrônimo, que é basicamente uma forma de organização, como por exemplo, amar. É o método amar. Aí você vai falar que o método amar é aceitar, melhorar, ajudar e retribuir. É o método amar, é um método ou seja, você cria alguma coisa. Ele criou o método DESE aqui, Diagnosticar, então você vai avaliar o couro cabeludo e os fios. Esfoliar, a limpeza profunda de couro cabeludo. Suprir, nutrir com ativos, máscaras. Circular, estimular a circulação. E evoluir. Então, isso aqui pode fazer parte, inclusive, da sua furadeira, que está escrito lá no módulo passado. Mas, às vezes, dentro de cada aula, você pode ter o seu pequeno acrônimozinho para lembrar. Gente, aqui, para vocês lembrar, o método DESE. É o método MOER. Na aula de tráfego do ruído, ele vai ensinar para vocês o método MOER. Né? Então, esse tipo de coisa ajuda. A mandala da criatividade infinita, né? Uma organização visual, tá? Tudo isso vai ajudar bastante. Beleza? Outra coisa que ajuda muito é o exemplo. Tem que ter no seu checklist. Você vai ensinar alguma coisa? Exemplifica. Na minha aula de QFD, quantos exemplos eu dei para vocês? Sem sacanagem. Deve ter ali pelo menos umas 50 referências de alunos meus. Ou de pessoas que nem são alunas minhas, mas que... Acabei de dar um exemplo aqui. Eu falei, você vai usar acrônimo. Se eu só explicasse o acrônimo conceitualmente, vocês não entendem nada. Aí eu exemplifiquei, vocês entendem. Entendi o que é acrônimo. Por mais que eu tentasse explicar conceitualmente, seria muito difícil. Mas na hora que eu explico, você fala, entendi. O tempo inteiro, vou ensinar terapia capilar. Mostra o exemplo, mostra o cabelo da pessoa como era antes, mostra um estudo de caso, traz referência. Então, se você vai planejar a sua aula e ela não está cheia de exemplos, essa aula é fraca. Aonde vocês acham que eu gastei mais tempo para regravar esse Venda Todo Santo Dia inteiro? Aonde foi o meu maior trabalho? Foi em organizar essas informações aqui? Não, isso é moleza. Foi em buscar exemplos. Aonde eu gasto mais tempo aqui? Cara, quem são os alunos? Quais que deram resultado? O que eles fizeram? Como é que eles botaram o título deles? Como é que eles botaram a página deles? Como é que era o design deles? Como é que era o método deles? Deixa eu mostrar a forma do método. Deixa eu mostrar. E aí o meu curso fica mais rico. Porque você aprende pelo exemplo. Quando você entende e vê o que a pessoa está fazendo, você consegue replicar, né? Agora, aqui vou te falar. É o ouro do ouro, do ouro, do ouro, do ouro. Se eu soubesse disso, na época da Kátia, desde o início eu tinha crescido muito mais rápido com a Kátia. Quando eu comecei o Venda Todo Santo Dia, eu já sabia. Isso aqui, a parte do incentivar a implementação, é poderosíssima. Ainda mais do jeito que eu vou ensinar para vocês. Isso aqui, para as primeiras aulas do seu curso, é o ouro. Logo nas primeiras aulas você vai usar isso aqui. Você vai usar o método, o mecanismo e a receita. E aqui, a receita... Acho que a palavra... Eu vou até arrumar um jeito mais bonito de falar aqui para vocês, que vai ficar melhor ainda. O passo a passo. Você vai dar o passo a passo para a pessoa. Você vai falar, passo 1, faça aí. Igual tem no VTSD. Passo 2, faça aquilo. Passo 3, faça aquilo.
porque ela vai ser conduzida à aplicação, não ao estudo. Se ao final da sua aula não tem alguma condução de aplicação, a pessoa não vai aplicar, ela vai só ler. Aí aqui, ó, aqui vem o ouro do ouro. Você vai, aqui que é o ouro do ouro, aqui, ó. Você vai incentivar a metrificação. Logo na aula 1, você pede para fazer o diagnóstico. Quanto você está vendendo hoje? Vamos dizer que você tem um curso de finanças. Qual a sua rentabilidade da sua carteira hoje? Você pode até pedir para a pessoa tirar foto. Deixa eu ver o seu cabelo hoje. Tira a foto e me manda no inbox do meu Instagram. Isso é maravilhoso. Eu peço para vocês. Me manda o seu faturamento hoje. Todo mundo que está nessa aula aqui, inclusive, me manda o seu faturamento hoje. E daqui a 30 dias me manda de novo. Imagina a pessoa me mandando hoje, daqui a 30 dias. Imagina os 2 prints para mim, enquanto não vão valer. Vai ter 30 dias e você está pedindo ativamente. Então, na aula 1, você pede para a pessoa metrificar, porque o que não é medível não é melhorável, então é importante medir, mas o que não é medível também não é depoimento para você. Então imagine se tem um curso sobre dependência química ou alcoólica, fala, tira uma foto do seu rosto hoje. Se você tem um de emagrecimento, tira uma foto do seu corpo, de preferência não mostrando o seu rosto, ou se quiser mostrar o rosto pode mostrar também, e me manda, e coloca a data. Aí daqui a 30 dias... Você vai acompanhar ela por 30 dias, você me manda de novo. Cara, você vai ter o antes e depois de todo mundo. Agora, se na sua aula você não incentiva a metrificação, você não tem. Só que você vai incentivar e vai pedir para a pessoa mandar. Dá para fazer de várias maneiras, tá? Você pode pedir para ela mandar no inbox do Instagram, como eu peço. Você pode pedir para ela preencher um formulário. Uma ótima ferramenta para isso é o Typeform. Ela vai entrar lá no Typeform e vai preencher o formulário. De 0 a 10, como está o seu grau de felicidade hoje? De 0 a 10, quanto está o seu patrimônio hoje? De 0 a 10 não, né? Qual que é o valor do seu patrimônio hoje? Vamos dizer que você tem um curso sobre dívida. Eu quero que você me bote a data que você começou o curso e qual é o tamanho da sua dívida hoje. Eu tenho uma dívida de 138 mil. Eu quero que em 7 dias você vai fazer o meu protocolo aqui, o meu passo a passo, o meu negócio, e você me mande. Eu quero que você, por favor, não só fale a dívida, eu quero que você me mande o print da dívida, o comprovante, o extrato da dívida lá no banco. E daqui a 7 dias eu quero que você me mostre como é que está a dívida após ser renegociada. Imagina que tem um extrato de 138 mil de dívida, 7 dias depois, uma dívida de R$ 7.500. Imagina quanto que vale esse print para você. Leandro, mas você tá maluco? Ué, eu tenho uma aluna de dívida, que inclusive eu tinha uma tia toda endividada, comprei o produto dela e apliquei lá e diminuiu bastante as dívidas mesmo. Agora, é muito legal. Exemplo, né? Dá exemplos de saúde mental. De saúde mental, você pode pedir para a pessoa fazer exames. Me dá os seus exames hoje, de glicemia, de cortisol, de não sei o quê. Daqui a 30 dias faz de novo seus exames. Aí você vai ver a mudança que o seu negócio... Leandro, saúde mental, mas está fazendo o físico? É óbvio. O mental influencia o físico influencia o mental. Outras coisas que você pode colocar, é só colocar de 0 a 10 quanto você se sente ansiosa hoje. Tirar foto também, me mostra o seu rosto hoje agora, no dia 1 do vídeo. Agora daqui a 20 dias. Será que tem como um curso de saúde mental mudar a fisionomia da pessoa? Tirar a olheira, inchaço, emagrecimento? Né? Turismo e viagem. Maravilhoso. O que você pode falar para a pessoa? Hoje é o dia 1, a gente vai planejar o início da nossa viagem e eu quero que você vai fazer o seguinte, antes da aula, eu quero que você planeje uma viagem, sem saber o que você vai saber. Vamos só fazer um exercício, aula 1. Planeja a viagem aí, para Portugal. Quanto que você pagaria de passagem, quanto você pagaria de hospedagem, só com o que você sabe hoje. Pega uma planilha e bota quanto você vai gastar de passagem, hospedagem, alimentação, lazer e compras. 5 coisas. Quanto que vai dar essa viagem? Aí você vai botar lá o valor. Agora nós vamos assistir, fazer o protocolo, o método, vamos lá, vamos pegar aqui, vou pegar de viagem. Vai ser o método, agora quero um acrônimo para ajudar a Ele criou o método viagem. Viabilize o orçamento, investigue os destinos alternativos, aproveite promoções. Depois de usar o método viagem, depois de assistir as aulas, eu quero que você bote na mesma planilha quanto que ficou o orçamento da viagem agora. Então, antes de saber o que você sabia, a viagem ficou em R$ 28 mil. Agora, ela ficou
em 16 e você ainda está indo de executivo. Imagina esses depoimentos, a quantidade que teria no dia a dia. Imagina que no seu vídeo de vendas, você vai falar assim lá na sua oferta de vendas, na sua reunião de vendas. Ó, dá uma olhada nessa cliente aqui que estava viajando para Portugal, ia gastar 28 mil, gastou só 16. Essa aqui que ia para a França, ia gastar 60 mil, gastou 33. Essa aqui que ia para a Disney com a família toda, ia gastar 100 mil, gastou 65. Sua mentoria vai custar 3.500. Vale a pena ou não? Depois de ver esse tanto de print. Então esse é o poder da metrificação, beleza? Então você pode pedir para tirar foto, mostrar faturamento, preencher a anamnese. E vejam como eu estou usando exatamente todos esses conceitos nessa própria aula. Isso é a meta-aula de como fazer boas aulas, né? Porque tudo o que eu falei eu usei. Aonde eu mais abusei, gente? Aonde eu mais abusei? A maior parte, exemplo história. Pouco tempo conceitualizando, exemplo história, incentivando a metrificação. E aí você vai fornecer materiais também na sua aula. Resumos. Hoje em dia, as inteligências artificiais fazem os resumos para você. Né? A gente vai deixar até aqui embaixo uma lista de IAs que podem fazer resumos para aulas. Vai estar no link aqui abaixo para vocês, beleza? Facilitação visual. Você pode ter slides, né? Você pode ter mapas mentais, você pode ter estruturas visuais, né? Fluxogramas, né? Templates, planilhas. Nas minhas aulas eu dou muita planilha, template para vocês. Vocês podem, até vou botar prompts. Hoje em dia, no mundo das IAs, o seu curso que tem prompt ajuda muito a pessoa a IA fazer para ela melhor do que ela mesma faria. Você vai ver que nas aulas de copy, vocês vão ter prompt para tudo. Nas aulas de produto, a gente já deu prompt para vocês, né? Então, são materiais de facilitação. Se você tem conceito, história, analogia, metáfora e acrônimo, exemplo, incentiva a implementação, incentiva a metrificação e fornece material de facilitação, você tem grande chance da pessoa entender, fazer, medir e ter resultado. E no final das contas, o seu tamanho vai ser proporcionar a capacidade que você tem de gerar resultado. Beleza? Essa é a minha aula de como fazer boas aulas. Quando eu fiz o primeiro curso da Kátia, não tinha esse negócio de incentivar a metrificação. Eu só ia lá, a Kátia, na verdade, né? Ia lá e ela ensinava os exercícios de pompoarismo. Semana 1, semana 2, semana 3, semana 4, semana 5, e acabou. E aí, quando a gente precisava de depoimentos, o que a gente fazia? Concurso de depoimentos. A gente vai ensinar para vocês a fazer isso na parte de suporte, beleza? A gente fazia concurso de depoimentos. Basicamente, a gente perguntava para os alunos, você que é meu aluno e teve resultado, sucesso de maneira genuína, tô querendo comprar vídeo de gente mentindo para mim, não. Quero que você que teve resultado e realmente teve. E quer compartilhar esse resultado, nós vamos fazer um concurso de resultado. A gente vai sortear uma viagem, um iPhone, uma visita aqui para conhecer a Kátia, um jantar, um almoço com a Kátia. Beleza. Aí a gente explica como é que vem o resultado. E aí mandava lá o resultado. E aí as pessoas mandavam um vídeo. A gente, mesmo dando um iPhone, uma viagem, a gente recebia, sei lá, tinha 10 mil alunos, a gente recebia 30 resultados. Aí a gente mudou uma coisinha. Na aula 1, a gente colocou lá, ó, esse aqui são os exercícios. Exercício de identificação da musculatura e exercícios lá de contração e relaxamento. Eu quero que você avalie como estão algumas questões, uma anamnese, né? Interna sua. A sua libido, desconforto durante a relação, cólica menstrual, quantidade de volume de menstruação, os exemplos, né? Volume de menstruação e capacidade de chegar ao orgasmo, se você chega em toda a relação, sim ou não. Aí tinha lá uma anamnese. Se você puder, pode gravar um vídeo e deixar anexado no formulário. A pessoa gravava o vídeo falando. Na próxima semana, ela mudou os exercícios. Eu falava, faz de novo. Só que eu já induzia. Agora eu quero que você me fale quais melhoras você teve em cada um dos pontos. Aí a pessoa vinha lá e falava, nossa, melhorou muito, agora não sinto dor, já estou tendo muito mais lubrificação. Só que parecia que ela estava dando depoimento ou que ela estava fazendo a medição do progresso dela. Gente, aí começou a chover depoimento, sem eu pedir, sem eu ter que dar prêmio. E obviamente eu deixava, ao mandar o formulário, você aceita. Tinha até uma opção, se ela poderia divulgar ou não. Então tinha gente que botava não, tinha gente que botava sim. E as que botavam sim, a gente divulgava. Olha a quantidade de depoimento que vocês podem fazer usando só essa técnica bobinha. Né? Por isso que o Venetor de São já está tão resultado, porque os outros não ensinam essas coisas, né? E a gente aqui ensina. E aí você vai ter muito mais resultado dos seus alunos, e aí você vai vender mais. Beleza? Vamos para a próxima, como criar um bom curso?